Eis que o semeador saiu a semear. Esta expressão encerra profundo ensinamento, pois trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado e à renovação, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos mais variados solos humanos, que caracterizam diferentes tipos de mentalidades espirituais, ou seja, diversos níveis evolutivos. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, receita segura para a felicidade e plenitude, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida e imediata ressonância. Quando isto acontece, as sementes caídas às margens do caminho servem de alimento aos pássaros, porque os apegos e desejos seculares, representados por valores passageiros, vinculados ao plano puramente material, falam mais alto. Aqui vemos os indiferentes que achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações ainda não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. A segunda situação nos reporta a terra rasa e pedregosa, sem profundidade, que favorece a germinação da semente lançada, mas que não permite que se criem raízes devido à presença das pedras, que são as cristalizações de ideias e de comportamentos, heranças de experiências passadas. As pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento, cheias de boas intenções, mas que, ante os menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos convites e ensinos de Jesus, deles se afastando. Por sua vez, as sementes germinadas entre os espinhos originaram o crescimento de uma planta frágil que logo morre sufocada. Os espinhos são os hábitos e vícios transitórios menos felizes que caracterizam a alma imatura e infantil. Os espinhos representam também o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a maledicência, entre tantos outros vícios comportamentais que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Por fim, a semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com seu piso evolutivo ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, é o alerta que nos informa o Mestre Jesus. Percebemos claramente que não basta a semente germinar, é preciso que ela cresça e frutifique. É preciso não apenas escutar as orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar oportunidade de crescimento e praticá-las. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vocês estão bem? Pronto. Que bom. Depois desse vídeo, dá vontade de ficar até o final para assistir essa belíssima palestra. Mas antes, vamos fazer a nossa leitura inicial, a nossa vibração inicial. E, desde já, também agradecer a presença dos nossos amigos internautas, que estão sempre conosco, nos assistindo, de sua casa. E lembrando que o Centro Espírita Amar fica aqui em São Caetano, Salvador, Bahia. Então, vamos fazer a leitura para iniciar a nossa atividade. O livro Sabedoria Todo Dia, capítulo 31. Alargue os seus horizontes. Certamente, numa caverna escura, você não será feliz.
Alargue a mente, os seus sentimentos, energias e vibrações, e enxergue o sol à sua vida. Sinta o calor do dia e uma paz verdadeira. Você tem as qualidades, verdade e força para romper os pensamentos negativos, doentios e impor os arrojados saudáveis e otimistas. Gerencie bem os seus pensamentos, emoções e projetos. Silencie numa hora, fale em outra, sempre com paciência e esperança no coração. Você vê belos horizontes quando os quer realmente ver. Então, a proposta da mensagem, que já é tão clara, alargar os nossos horizontes. Às vezes a gente fica muito pequeno em um problema, em uma situação, em algum momento, em uma notícia, achando que tudo que está acontecendo é uma verdade. E às vezes a gente generaliza algo ruim, como tudo está ruim. Então, vamos realmente alargar os nossos pensamentos. Vamos acreditar que está acontecendo sim, mas não em larga proporção. Vamos acreditar que somos filhos de Deus e Deus não nos abandona. E que o mundo está progredindo, está cada dia melhorando sim. Acontecem fatos, mas não é o total. Então, vamos acreditar e, nesse momento, convidando agora para fazer a nossa vibração e aproveitar essa vibração que a espiritualidade aproveita para levar nos locais onde está realmente precisando. Então, convidamos a vocês que estão aqui no nosso auditório, a vocês que estão em casa também, faça a nossa oração, nos conectando mais ainda com a espiritualidade, com Deus. Amigo Jesus, de todos os momentos, agradecemos por esse momento de aprendizado, onde aqui estamos dedicando o nosso tempo para usufruir os benefícios, ouvir a boa palestra, e melhor ainda, que essa palestra, a mensagem da noite, possa tocar cada coração. E que possamos buscar esse entendimento e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nos abençoe, nos inspire, principalmente o nosso companheiro, o palestrante da noite, que ele possa trazer de uma maneira bem suave, de fácil compreensão, a tua mensagem. E com a permissão de Jesus, de Deus e da equipe espiritual da nossa casa, pedimos licença para iniciarmos o nosso trabalho, a nossa palestra, formulando votos de paz e harmonia para todos. Que assim seja e assim será. Muita paz. Bom, meus amigos, eu já vou convidar o nosso companheiro, o palestrante, Jamie Ney, por favor. E, enquanto isso, vamos falar um pouquinho do tema do mês de março, que nós estamos falando sobre a parábola, né? A parábola, ela vai estar o mês todo para a gente aprender um pouquinho mais. E hoje o nosso companheiro foi convidado para abordar as parábolas do semeador. Eu fico observando, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Então, Jamie Ney, seja bem-vindo ao Amar. Você só liga aí rapidinho o microfone que eu desliguei. Que Jesus te inspire, que você use... Então, ele vai estar abordando o tema e, no final, nós deixamos um momento para perguntas. Então, é com você, meu irmão. Fique à vontade. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Para mim é sempre uma grata alegria retornar a esta casa que nos acolhe, na presença do nosso digníssimo
amigo, companheiro, especialmente nos nossos dias atuais, na qual a mensagem do Mestre Jesus tem, de certa forma, fortalecido os nossos corações. Quando o semeador esteve na terra, quando o semeador aqui esteve conosco, era um momento muito significativo para o nosso planeta Terra, para a Mãe Gaia. Quando o amor esteve na terra, quando este grande semeador aqui esteve conosco para implantar a semente de vida eterna em nossos corações. Jesus, esse governador espiritual do nosso planeta, e que há bilhões de anos, a idade do planeta Terra, e ele, como Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós, colocando as suas pegadas de luz e de amor, iria ser registrado pelo calendário terrestre, na velha Galileia, na velha Palestina, aquela criança que iria nascer do ventre materno de uma jovem moça de aproximadamente 19 anos de idade, a jovem Maria da cidade de Nazaré, tendo como seu pai um proletariado, José, um carpinteiro. Este semeador, na qualidade de um espírito muito iluminado, veio pessoalmente à terra para implantar em nossos corações esta semente, que seria a forma pela qual cada um de nós, ao longo dos nossos milênios, iria aproveitar as sementes da vida eterna. Quando o amor esteve na terra, em um determinado momento da trajetória de Jesus, aos 12 anos de idade, Jesus, e João Batista, aos 14 anos, João Batista, primo de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, prima de Maria, ambas dialogavam e dizia: o menino Jesus, ele é diferente de todos. Isabel também dizia que João Batista, o menino João Batista, também era diferente. Narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que em um determinado momento, as duas mães estavam de coração muito apertado, porque eles dois eram crianças diferenciadas, e que nos nossos dias atuais, certamente João Batista e Jesus seria tido, caracterizado como uma criança pródiga, uma criança superdotada. E naquele momento, narra Humberto de Campos, que Jesus, o menino Jesus, apontava para o firmamento, dizendo a João Batista que ele partiria primeiro para preparar o terreno para a implantação do reino de Deus no coração de cada um de nós. E que João Batista iria sair para jogar as primeiras sementes que de certa forma seria beneficiados ou beneficiadas por todos nós. Na linha do tempo, não mais com 12, 14 anos de idade,
vamos encontrar Jesus aos 30 anos na sinagoga, iniciando o seu projeto de evolução espiritual na terra, que era a implantação do seu reino de amor, através daquela imagem que vocês viram ali, na narrativa de uma voz de um cidadão que eu não conhecia aquela voz, onde imagens extraordinárias que mostra a semente. Há um livro de Chico Xavier chamado Sementes de Vida Eterna, que é uma conexão que ele fala da semente e do semeador. E Jesus, em um determinado momento da sua jornada no mar de Genezaré, o mar da Galileia, era o mês de março da era Nissan, vai narrar Amélia Rodrigues, que em um determinado momento, o irmão Sor colocava os seus primeiros raios sobre o espelho d'água do mar de Genezaré. Era uma manhã ensolarada, aquele mês de março, quando aquele jovem galileu de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambá, encaracolado, e de olhar enigmático, caminhava na beira da praia e pisava sobre aqueles seixos, aquelas pedras da orla marítima da Galileia. A uma certa distância, ele viu um grupo de pescadores que chegaram do alto mar de uma das suas pescas. O jovem galileu se dirigia àqueles pescadores simples, pessoas iletradas, e Jesus se aproxima de um homem que mais tarde seria conhecido de todos nós como Simão Pedro. Ao se aproximar de Simão Pedro, Jesus, com seu olhar enigmático, pergunta a Simão: Simão, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Simão Pedro ficou extasiado, ficou estático, porque havia um magnetismo muito intenso do olhar daquele jovem galileu. Se aproximou João e outros discípulos, que se tornariam discípulos depois, que até então eram pescadores, e ficaram extasiados e perguntaram: que reino é este? Que mensagem você está trazendo? Ali se iniciava as primeiras sementes que estavam sendo implantadas na mente e no coração da humanidade. Em um dos nossos estudos de Amélia Rodrigues, meu amigo, durante o período da pandemia, fatos mediúnicos transcendental aconteceu através das tecnologias, na qual em um determinado momento a gente estava online, ao vivo, no grupo de estudos de Amélia Rodrigues, narrando o livro Primícias do Reino, quando um companheiro dizia-nos que no momento que a gente narrava a história de Jesus, naquela sua túnica branca, e a túnica de Simão Pedro, de Tiago, de João Evangelista, que exalava o cheiro do peixe, as suas túnicas sujas, durante uma madrugada inteira pescando, e os companheiros narravam que conseguia sentir essa imagem. Naquele momento, Jesus iniciou a implantação das primeiras sementes na mente e no coração de todos os companheiros. Daí em diante, o mundo não seria mais o mesmo,
muitos iriam se beneficiar desta mensagem. Jesus, na qualidade de irmão maior de todos nós, ele se utilizaria de uma linguagem, de uma dialética. Jesus certamente iria falar em parábola, que em latim, a palavra parábola em latim significa parábole, porque Jesus falava 4 idiomas. Os principais idiomas que Jesus falava para aquelas pessoas que moravam em Genezaré, era a residência de Simão Pedro, Genezaré, à beira da praia do mar da Galileia, e Jesus, durante os 3 anos que ele pregou o seu evangelho, ele passava um bom tempo na casa de Simão Pedro. Então, naquele momento, Jesus falava em parábola para que aqueles homens iletrados, homens simples, pudessem entender, minha senhora, o significado desta nova semente, que dentro desta nova semente tem um DNA chamado a Boa Nova, o Evangelho Cósmico de Jesus. Então Jesus falava através de parábolas para que as pessoas entendessem. Em um determinado momento, Jesus, na beira do mar de Genezaré, ele sobe em uma barca e as pessoas na orla, e Jesus lança, minha irmã, a parábola do semeador. Eu vou fazer um marketing de graça aqui para o Netflix. Eu confesso a vocês que eu já assisti todos os filmes da vida de Jesus. Em 1977, o cineasta italiano Franco Zeffirelli, meus amigos internautas que nos acompanham, esse grande cineasta italiano Franco Zeffirelli, ele vai produzir um filme, Jesus de Nazaré. E vocês viram a cena de Jesus de Nazaré aqui. Aquela cena ali é do filme de Jesus de Nazaré, o Jesus de olhos azuis, porque era a única questão na época que eu questionei, porque Jesus não tinha olhos azuis. E assisti vários filmes sobre a vida de Jesus. Li várias obras sobre a vida de Jesus. Mas, recentemente, de 2020 para cá, Jonathan, esse diretor cineasta, vai publicar uma série de a vida de Jesus, que em inglês se chama The Chosen, e que em português significa Os Escolhidos. E há uma passagem nesse filme, The Chosen, que eu indico a vocês, que ali mostra a dimensão humana do Cristo. Há uma passagem da parábola do semeador, minha irmã. E Jesus, nessa passagem do Evangelho, narrado por Mateus e muito bem interpretado pelo o cineasta e pelo ator, ele incorpora o personagem e ele vai falar nesta parábola: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Eu fiquei imaginando aquela cena. Eu gostaria imensamente de estar lá, na beira da praia, Jesus na barca, falando da parábola do semeador. Jesus falava através de metáfora, e aí, daquela manhã ensolarada, ele olha de forma enigmática para aquela multidão e diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, da casa de Simão Pedro, que ficava em Genezaré, na orla marítima do mar da Galileia, tendo saído Jesus de casa, sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, porque Jesus, ele tinha um magnetismo muito grande.
As pessoas queriam ter contato com o Filho do Homem, o Messias prometido. Grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Esse povo eram os galileus e os palestinos. Galileus e palestinos. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Jesus falava por parábola, minha senhora, para que as pessoas assim o entendessem. Aquele que semeia, saiu a semear. E quem foi que saiu, meu irmão, a semear? Eu iniciei a nossa fala, caros internautas, que quando o semeador esteve na terra, o grande semeador é o fazendeiro cósmico. Eu não consigo desconectar as parábolas das demais parábolas. Essa parábola está conectada com a parábola da porta estreita. A parábola do semeador está ligada à parábola do óbolo da viúva. Essa parábola do semeador está conectada, interrelacionada com a parábola do filho pródigo. E a gente chega, meu amigo, a uma conclusão que quando Jesus, no sermão das bem-aventuranças, ele apresenta uma síntese, um código de ética de todas as parábolas que ele já tinha apresentado. Então, as parábolas é um sistema de rede. Visualizem uma casa de teia de aranha. Visualizou, minha senhora? A senhora que está dormindo, visualizou? Uma teia de aranha. As parábolas são conexões, elas estão interconectadas. E aí ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. As primeiras sementes que ele jogou, quem jogou? Jesus. E quem vai se beneficiar dessas sementes? Somos nós. Mas só que os pássaros vieram e comeram. E quem são esses pássaros? Eu não vou abordar aqui, né, minha amiga, a questão da psique humana, né? Vamos falar uma linguagem mais simples, não é? Quem são esses pássaros? Os abutres, que querem fazer lavagem cerebral na nossa mente. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Cada um de nós recebemos uma semente que é a mensagem do Evangelho de Jesus. E qual é a forma que nós estamos assimilando e vivenciando essa mensagem de Jesus? Mas, vai dizer Mateus, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Essa questão das raízes eu me lembro, meu amigo, de Deolinda Amorim, uma comunicação psicofônica na antiga UD3, União Distrital Espírita Liberdade, quando o nosso querido Deolinda Amorim, já desencarnado, no Centro Espírita José Diogo dos Santos, na época, na Cidade Nova, Deolinda Amorim, o grande Deolinda Amorim, ele dá uma comunicação psicofônica através da médium Clenir, e ele vai falar exatamente sobre essa mensagem do Evangelho da doutrina espírita, com uma semente que é jogada e que muitos de nós, na qualidade de espíritas, muitas das vezes não aproveitamos de forma mais clara,
a mensagem do Evangelho e que às vezes ela é distorcida. Outra parte caiu entre espinhos, e este crescendo os abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Aqueles que não aproveitam a mensagem de Jesus, que é esta semente de vida eterna, não se beneficiam. Outros conseguem, de certa forma, se beneficiar. Peço licença a vocês para um relato da história de Divaldo. Eu vou pegar um trecho de uma experiência do próprio Divaldo Pereira Franco sobre essa mensagem do semeador. E eu peço licença a vocês e aos caros internautas para uma experiência pessoal, já que meu amigo me conhece já há décadas e sabe que eu nasci em uma família espírita. Pois bem, eu nasci no dia 31 de julho de 1961. Meu pai, ele foi o fundador do Centro Espírita Humberto de Campos, no bairro do Palmiúdo, em 1970. Se meu pai estivesse vivo, ele estaria hoje com 96 anos de idade, a mesma idade de Divaldo. Era 18 de abril do ano de 1957, na Associação Comercial aqui em Salvador, na década de 50, naquela data memorável que entraria para os anais da história do movimento espírita na Bahia, quando aquele jovem rapaz, aos 27 anos de idade, proferia a palestra dos 100 anos do Livro dos Espíritos. Era 18 de abril de 1957, e o Divaldo falava para um grande público da Associação Comercial na Cidade Baixa. Entre daquele público que estava lá assistindo a palestra, era o meu genitor, meu pai, que tinha a mesma idade de Divaldo, aos 26 anos de idade. Então era 1957. Quando foi no dia 31 de julho de 1961, eu reencarnei. 4 anos depois daquela célebre palestra de Divaldo. Então eu perguntaria ao meu amigo ali, 4 anos antes de você reencarnar, por onde é que você estava, Jailson? Hein, minha irmã? Onde é que você estava 4 anos antes de reencarnar? Na fila, se preparando, se qualificando, aprendendo. Quando Divaldo montou aquele museu na Mansão do Caminho, um amigo nosso me questionou: James, você viu a foto do seu pai naquela foto antiga de 1957? Eu disse: vi. Você nasceu quando? 61. 4 anos antes você estava por aonde, James? No mundo espiritual, lógico. Agora, você estava fazendo o que com quem você andava no mundo espiritual? Evidentemente, dentro de uma lógica, cada um de vocês, cada um dos internautas, nós estávamos planejando a nossa reencarnação, nos vinculando com aqueles que seriam os nossos futuros pais. Portanto, dentro de uma lógica, eu diria que, antes de reencarnar, eu já estava no mundo espiritual, aprendendo a doutrina espírita,
para não queimar as sementes que seriam colocadas em nossas mãos, meu amigo, que você também está no jogo. Então veja lá o que a gente está fazendo com essas sementes do Evangelho de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso, que cada um de nós recebemos essa semente, que é o Evangelho de Jesus. E o que é que nós estamos fazendo com esta mensagem de Jesus, que é o Evangelho? 1974, quando um repórter resolve entrevistar Divaldo, e Divaldo dá entrevista para este repórter de uma revista muito importante no estado de São Paulo. Mas Divaldo não pergunta que revista era essa, e Divaldo dá a entrevista para este repórter. Era os anos 70. Algum tempo depois, Divaldo recebe uma ligação de um amigo em São Paulo, dizendo que a foto de Divaldo estava estampado ou estampada em uma revista de pornografia. É isso mesmo que vocês ouviram. A foto de Divaldo estava estampado na primeira capa de uma revista de pornografia. E aí, quando ele tomou conhecimento, ele ficou chateado e disse que ele foi enganado. Ele iria tomar as devidas providências para processar a revista. Como é possível? Imagine a nossa foto numa capa de uma revista de pornografia. Onde é que está a nossa figura, a nossa ética como espírita, se a gente recebeu essa mensagem da doutrina, essa semente da doutrina espírita, e agora você está numa capa de revista de pornografia? No momento que Divaldo estava se preparando para tentar entrar com ação na justiça, Joana de Ângeles lhe aparece e diz: não faça nada disso. Você precisava atingir esse público de revista de pornografia na década de 70. Você precisava falar para este público. Moral da história: os assinantes dessa revista, que eram assinatura a nível nacional, aqueles que eram leitores de revistas de pornografia, entre um deles, um cidadão, veio até a Mansão do Caminho conhecer Divaldo e se tornou espírita. Então isso ilustra exatamente que, quando ele fez essa reportagem, e que entre essas pessoas teve uma pessoa que foi tocado pela mensagem de Divaldo, ele implantou a semente no coração daquela pessoa. Então, meus queridos irmãos, essa parábola do semeador vem exatamente nos mostrar como é que nós estamos administrando a mensagem de Jesus. Alguns conseguem colocar em prática. O próprio Agostinho de Hipona, o grande teólogo, Agostinho de Hipona, ele iria dizer que o Evangelho de Jesus, não se estuda o Evangelho de Jesus. O biógrafo de Agostinho, Humberto Roden, ao escrever sobre a vida de Agostinho de Hipona, ele iria afirmar que o Evangelho de Jesus não se estuda. E quando eu li esse livro na época, eu só não entendi muito bem a colocação dele. Por que não se estuda o Evangelho? Não se estuda o Evangelho, vai dizer Agostinho de Hipona, vivencia o Evangelho. Vivenciar, minha irmã, é realizar uma catarse interior. Vivenciar é você introjetar no seu mundo íntimo essa semente que é o Evangelho de Jesus. Um grande
âncora de uma emissora de TV aqui na Bahia, este cidadão, que tinha uma grande audiência aqui em Salvador, era o aniversário dos 140 anos do Livro dos Espíritos, 140 anos, há mais de 20 anos atrás, e ao vivo eu fui dar uma entrevista nesse programa de TV, quando eu levei o Livro dos Espíritos, fiz um autógrafo e dei a este apresentador que estava me entrevistando ao vivo para todo o estado da Bahia. E quando terminou a entrevista, ele virou para mim e disse: James, eu não posso aceitar o Livro dos Espíritos, porque ser espírita, estudou Espiritismo, é uma proposta de renovação muito grande e eu não estou preparado ainda para assimilar essa mensagem, essa semente que é a doutrina espírita. E eu compreendi, ele ficou com o livro, enfim, ele já até desencarnou já. Portanto, meus queridos irmãos, essa mensagem da parábola, e que Kardec, com a linguagem do século XIX, ok? No item 6, ele vai dar uma interpretação em cima desta parábola, porque a gente poderia levar aí pela conotação do autoconhecimento, mas ele diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes. Esses matizes é a identidade interior de cada um de nós, o que se passa dentro de cada um de nós. Quando Agostinho de Hipona afirmou, meus caros internautas, que o Evangelho de Jesus é uma catarse interior, é uma transformação interior. Viver o Evangelho de Jesus, meu irmão, não é fácil. Você viver praticamente seguindo o que Jesus prega, você tem que estar constantemente lutando com as suas sombras interiores. Então ele diz assim, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Como é que nós estamos passando a mensagem do Evangelho nesses dias atuais? A pandemia de 2020, não aprendemos? Após a pandemia ceifar mais de 6 milhões de almas humanas na Terra, após a pandemia vieram 2 guerras, e a gente não aprendeu? As pessoas distorcendo a mensagem do Evangelho com a ira do ódio. Eu perguntaria aos caros amigos, aos caros internautas, baseado no best-seller do maior livro protestante, esse livro protestante, meu amigo, eu indico para todos os espíritas. Em seus passos, o que faria Jesus, do reverendo Henry Sheldon. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse aqui hoje, qual seria a opinião que Jesus iria dar aqui no Amar, se alguém questionasse sobre essas guerras? Olha o que ele diz aqui, análise de Kardec. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Lembra que eu falei que todas as parábolas estão interrelacionadas com outras? Quando Jesus disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual, como falsos profetas da terra, e que distorce a mensagem do Evangelho. Então a semente
a essência do Evangelho de Jesus, que é essa semente de luz, foi manipulado pelo seu bel prazer aos seus interesses. E a gente vê muito isso. Eu me lembro, na minha época de juventude espírita, quando eu fui convidado para eu fazia teatro naquela época, teatro espírita, e eu fui convidado para interpretar um pastor. E eu, na qualidade de pastor, dialogava com espírita, era uma peça de teatro, e eu incorporei esse pastor. Terminou a peça e aí o ranço do pastor ficou em mim, e eu me lembro que um colega meu, Birão Santana, iria dizer assim: James, se você fosse pastor, os espíritas estavam perdidos com você, porque você pega o livro dos espíritos e dá uma interpretação ao seu bel prazer. Então, esses são os maus pregadores que utilizam a semente e distorce, altera a essência da mensagem de Jesus. Então, continua Kardec analisando essa parábola, que ele diz assim: não menos justa a aplicação, encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Como é que é isso, ô meu amigo? Diferentes categorias espíritas, hein, internautas? Há várias categorias espíritas. Eu já fiz palestras, inúmeras palestras, em terreiros de Umbanda, em terreiros de Candomblé, já fiz palestra em vários centros espiritualistas. Leve a mensagem. Cada um tem o seu nível de compreensão. Quando ele diz assim, não menos justa a aplicação, encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Essa categoria espírita, Kardec está se referindo ao perfil dos espíritas do século XIX, da cidade de Lyon, da cidade de Paris. Lyon, na França, era a cidade onde tinha o maior movimento espírita naquela época. Era outro contexto. Não se acha simbolizados nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Eu não sei se você lembra que teve uma época nos anos 90, um movimento espírita aqui no Brasil, que estavam querendo separar o Evangelho, que é um dos tripés da codificação espírita, e só abordar questões científicas. A doutrina espírita é uma doutrina de consequências morais, ética e espiritual. O Livro dos Espíritos trata da origem e destino do mundo espiritual e da existência humana e espiritual de cada um de nós. O Evangelho trata das questões éticas morais de cada um de nós. E teve uma época que havia um movimento aqui no Brasil que queria realmente haver essa separatividade. E nos nossos dias atuais, a gente está vivenciando isso, Jailson. Então, é dado uma interpretação transversal. É o que a gente chama de linguagem subliminar. Diz uma mensagem, mas por trás dessa mensagem tem outra conotação. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter muito bom senso, minha irmã, o que nós estamos ouvindo nas redes sociais, na internet. Então, ele diz assim: os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos. Eu gosto de ir no centro espírita tal, porque lá tem a comunicação dos espíritos. Eu não gosto de ir naquele centro espírita, porque não tem comunicação.
os espíritos não se manifestam. Não é que eu seja tão velho, mas eu sou de uma época que eu via os espíritos manifestarem nas reuniões mediúnicas do Humberto de Campos e jogar o médium no chão. Lembra, meu amigo, naquela época que as comunicações dos espíritos botavam o médium, jogavam o médium no chão. Hoje não, porque hoje existe uma, vamos dizer assim, houve uma disciplina. O médium hoje está muito mais disciplinado por conta da mensagem. A gente está se auto-educando-se, né? Então tem muitos que buscam a casa espírita apenas por questões de fenômenos. Então a mensagem dessa semente não colocou raízes profundas no coração daquela pessoa, não é? Pelas quais se interessa quando lhe satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios, indiferentes, quanto eram. Olha o que Kardec está dizendo aqui. A frieza de alguns companheiros que ouvem a mensagem de Jesus. Isso no século XIX. E nos nossos dias atuais a gente tem visto isso. Então, meus queridos irmãos, concluindo, porque vai ter perguntas, não é? Concluindo, ele diz assim: os que reconhecem muito bons os conselhos e o admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Relembrando de Olinda Amorim. Hoje eu estou aqui lembrando de Deolinda Amorim. Espiritismo em Movimento, já. Isso lembra daquele evento com o Dr. Elzio? Os espíritas de fachada, os espíritas que se utilizam de verniz, que assume a tribuna espírita para se auto-evidenciar. Local da tribuna espírita, falar na casa espírita, para o público espírita, é para você divulgar os postulados da doutrina espírita e não divulgar a você mesmo, a autoafirmação de você mesmo. Palavras de Deolinda Amorim, do livro Espiritismo em Movimento. E ele vai dizer mais: há muitos espíritas que utilizam verniz. Eu não vou falar dos católicos, não vou falar dos protestantes, porque o último capítulo que eu estudei ontem do livro Voltei de Irmão Jacó, não é? Esse livro Voltei de Irmão Jacó, que é a experiência de Frederico Finger, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira no início do século XX, ele desencarna, vai para o mundo espiritual, e quando chega no mundo espiritual, ele percebe que ele era um espírita de aparência, que pregava para os outros, mas não vivenciava a sua própria mensagem. Portanto, concluindo, Kardec diz assim: aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, meus queridos irmãos, a parábola do semeador nos ensina que devemos aproveitar e vivenciar o que nós estamos aprendendo. Então essas são as nossas reflexões, que a gente possa entender que a parábola do semeador é a mensagem do Evangelho de Jesus, que deve ser aproveitada por todos nós. Muita paz. Muita paz. Fica aí um pouquinho, então, muito boa, né? Nos traz bastante reflexões. Eu tenho certeza que vocês estavam aí ouvindo. E espero que essa semente caia nesse terreno fértil, né? Que são os nossos corações, para a gente semear muito mais. Vamos para as perguntas. Eu já vi que já tem pergunta, o pessoal que já está em casa nos assistindo, os nossos companheiros já estão aí com as perguntas, mas antes gostaríamos daqui
desse público maravilhoso, lindo, essas meninas e meninas. Perguntas para o nosso companheiro James. Levante a mão que o Josete já está com o microfone para que ele possa responder. Muitas perguntas, né? Acho que vocês entenderam quase tudo, viu, Ney? Bora ver. Enquanto as meninas e os meninos estão pensando, vamos lá então com o nosso horário. Vamos ver se tem alguma pergunta dos nossos internautas. Bora lá. Bom, já temos uma aí, você pode estar acompanhando. Obrigada, dona Maria Milza, ela sempre nos assiste, está aqui conosco, e ela pergunta: os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade? Boa pergunta, viu? Excelente pergunta da nossa irmã Maria Milza. Imaginem vocês que nós somos uma população de 8 bilhões de seres humanos. Há uma diversidade de personalidades e de nível de consciência, de maturidade psicológica. Certamente, essa parábola do semeador, a mensagem é jogada para todos, mas cada um, muitas das vezes, interpretam da forma de acordo com o nível de... Deixa a pergunta. Não tire a pergunta não, rapaz. Deixa a pergunta aí. Seu internauta, o nosso amigo ali, o técnico ali, tirou a pergunta. A gente tem que interagir aí com a pergunta. Essa pergunta de Maria Milza é muito interessante. Esses diferentes tipos de terreno simbolizam a cada célula máter da sociedade, Maria Milza. O planeta Terra, a população da Terra é constituído de família, que são as células máter da sociedade. Então, cada família tem o seu padrão psicológico e vai dar a interpretação dentro do seu nível de entendimento. Então, essa parábola certamente tem essa conotação de simbolizar os diferentes perfis psicológico-emocional de cada um de nós. Muito boa pergunta. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém aqui do auditório já... Aqui o pessoal está tímido, viu? Entendeu quase tudo. Não tem nenhuma dúvida, não. Eu acredito que agora, deixa eu olhar aqui. Não temos pergunta, Você tem alguma pergunta, não? E você tem alguma pergunta? Bom, já que nós não temos perguntas, vamos, assim, só agradecer mesmo ao nosso companheiro. Tem uma pergunta agora de uma pessoa que você não conhece, mas pode acompanhar, por favor. Obrigada, Joilson, sempre aqui incentivando. E a pergunta: quais os efeitos para o espírito o desperdício das sementes? Quais os efeitos para o espírito o desperdício das sementes que vocês entenderam que a semente é o Evangelho de Jesus? Atraso no seu desenvolvimento espiritual. Atraso no seu desenvolvimento espiritual. Você está tendo a oportunidade de estar aqui no Amar, nessa estrutura. Lembra, Joilson, que eu falei que as parábolas, uma é conectada com as outras? Essa parábola está ligada à parábola que diz assim: muitos são os... A pessoa que me fez a pergunta aí, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que se diz Senhor, Senhor... A senhora simpática de cabelo branco aí.
entrará no reino dos céus. Nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos têm contato com a semente, com o evangelho, mas não vivencia. Você tem um atraso no seu desenvolvimento espiritual. Porque amanhã, eu tenho certeza absoluta que todos vocês, em uma futura reencarnação, a gente terá uma compreensão sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus, completamente diferente, minha amiga. Você já parou para pensar que no ano 2170, daqui a mais de 140 anos no futuro, quando a gente reencarnar de novo, a gente vai ter uma compreensão, uma interpretação da doutrina espírita completamente diferente. Percebeu? Essa mensagem, a parábola do semeador, daqui, hoje é quanto mesmo? Hoje é 7 de março de 2124. 7 de março do ano 2124, daqui a 100 anos, a gente vai voltar para esse auditório, que não vai estar mais isso aqui, vai ser outra coisa. Daqui a 100 anos, se a gente realizar essa mesma palestra, a interpretação vai ter outra conotação de acordo com o desenvolvimento da sociedade humana. Ou você ainda daqui a 100 anos, você acha que esse prédio ainda está aqui? Vai estar, pode estar, mas em outro aspecto. Gratidão a todos. Muito bem. Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Bom, então a gente finalizamos com as perguntas. Agradecemos a todos que estão nos assistindo em casa e a vocês que vieram aqui ao Amar nos prestigiar. James, suas considerações finais, por favor, para todos nós. Mais uma vez eu agradeço aos caros irmãos, a nossa amiga Augusta, as pessoas que formularam as perguntas. Para mim é uma alegria muito grande de estar com vocês. Eu fico muito emocionado, porque a gente nunca sabe, né, Gel, o que é que acontece nos bastidores antes de uma palestra, né? Gratidão a todos, muita paz. Muita paz, nós que agradecemos, viu? Muito bom. Bem, pessoal, a gente vamos passar por um momento dos avisos agora. Então, só convidando a vocês para estarmos conosco aqui na evangelização do Amar. A evangelização já iniciou, ainda é um momento de muita alegria, as crianças retornando às casas espíritas, e o nosso desejo é que todas as casas espíritas realmente tenham a evangelização, esse jardim para florir. E o nosso tema de sábado, nós vamos falar Deus em nossas vidas. Muito bom falar de Deus. Então a gente vai fazer essa aulinha que as crianças possam entender de uma melhor forma, e convidamos aos pais que têm suas crianças, sobrinhos, enfim, tem vizinhos aí, as crianças estão às vezes sem muita ocupação, que podem trazer aqui ao sábado à tarde, a partir das 14h30. E aqueles que não fizeram a inscrição, ainda tem vagas, inscreva sua criança. E em paralelo nós temos também o grupo dos pais, que também é uma forma da gente evangelizar. Primeiro a gente fala que quem se evangeliza são os evangelizadores. Depois a gente evangeliza as crianças. Muito bom. Então, todos estão convidados. E o mês de março, vocês estão vendo aí o Amar sempre em apoio a essas campanhas que são importantíssimas. Nós também estamos divulgando Março Lilás. Seria o quê? Mês de conscientização e combate ao câncer colo do útero. Então, é importante a gente estar divulgando para fazer a prevenção, fazer seus exames, que é muito importante, cuidar do corpo e do espírito. E o nosso tema do mês de março, as parábolas de Jesus, com um olhar, o olhar sobre a luz do Espiritismo. Essa compreensão que amplia a nossa visão.
E segunda-feira, nosso trabalho de assistência espiritual, onde nós fazemos as nossas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida, o nosso capítulo 73, o título Oportunidade. E quem vai estar conosco aqui é a nossa facilitadora, que vai estar estudando, vai estar trazendo as suas melhores inspirações com Jesus, com Emmanuel e a espiritualidade, a nossa companheira Josete Cristina, que desde já pedimos que ela realmente tenha essa inspiração. E no dia 11, às 19h30. Terça-feira, à tarde, 12 de março, às 15h55, tem palestra no Amar. E a parábola vai ser a parábola dos talentos. Quem vai estar conosco, Renilda Cardeal. Maravilhosa palestrante, vai trazer ótimas reflexões e aprendizagem. E na quinta-feira, dia 14 de março, às 19h55, vamos estar falando sobre a parábola Filho Pródigo. Olha aí, outra parábola para estarmos refletindo, Rafaela Gazar. Então, venham todos, convidem para estar aqui conosco, de preferencialmente presencial. E reforçando que o Amar tem o braço social, como conhecido o Projeto Amar, nesse trabalho incessante de colaborar com a nossa comunidade. Então, o Projeto Amar já inicia os seus cursos, ainda tem algumas vagas, se alguém desejar, pode fazer a inscrição, mas vamos estar iniciando o retorno dos cursos no dia 9 de março, é o nosso sábado, a nossa aula inaugural. Então, vocês que se inscreveram, precisam estar aqui nessa aula inaugural, todos, entenderam? Então, é o nosso trabalho, que a gente trabalha com o braço social. E lembrando que esse trabalho, ele precisa de colaboradores, de ajuda, desse momento de parceria. Em forma de quê? De doação. Doação financeiramente e também doação do seu tempo. Às vezes a pessoa está em casa sem fazer muita coisa. O Amar está precisando de voluntários para estar aqui conosco. Não só como professor, mas também como apoio que a gente sempre precisa. E lembrando que, financeiramente, a gente também pede a todos essa colaboração. Tem um Pix, que sempre a gente disponibiliza nas nossas redes sociais. É isso? E no mais, vamos agora fazer a nossa vibração, a oração final. Continuando nessa sintonia e vibração, vamos convidar os nossos companheiros passistas para se posicionarem para receber o passe coletivo. E o nosso passe individual ocorre no momento mais cedo, às 18h30. Quem gostaria de receber individual, podem vir esse horário. E vamos agradecer a Deus, vamos fechar os nossos olhos. Com os nossos amigos, benfeitores. Obrigada, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui recebendo essas vibrações, essas energias salutares, envolvendo a todos nós no clima de paz, equilíbrio, e que essas vibrações, essa aplicação dos passes possa envolver a todos, reequilibrando nossos pontos energéticos, os nossos chakras, que todos possam estar aqui envolvidos nessa sintonia do bem, não só recebendo, como também doando as energias para que a espiritualidade possa levar para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo nos leitos de dores, aqueles que ainda a enfermidade está acometido, e que eles sintam nesse momento o alívio.
envolvendo aqueles que se encontram nas ruas, outros nas penitenciárias, enfim. Onde o sofrimento, a dor estiver, que essas energias possam contribuir no alívio. Que Deus esteja com todos, envolvendo a todos que aqui estão, seus familiares, agradecendo pelas oportunidades, pela semente que está caindo nesse terreno que às vezes está seco, cheio de pedras, de espinhos, mas também que está um terreno fértil, que aproveitemos, possamos regar todos os dias com bons pensamentos, com boas atitudes, com pensamento no bem, para que essa semente do amor, do Evangelho do Cristo possa florescer em cada coração. Juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoando, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar também aqueles que nos devem, os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas ou velhas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essas boas vibrações, envolvendo a todos que encontrarmos. Que assim seja. Muita paz para todos.